Agora, Ana. Andante. Repleta de mim mesma, cuidando dos meus afazeres, recônditos de mim, crescem sob a luz. Movimento andante, que vibra na paixão do dia, da noite. Perplexa e perpétua, ouço as minhas vozes nostálgicas. O tempo de antes foi-se, trapaceando com o tempo, amadureço. Vivificada com o que eu sou, ando pelas encostas de mim mesma, à procura do meu ser. Devagar, isto aparece, nublado a princípio, assumindo contornos nítidos depois. Essa companhia me faz bem, meu cantar ressoa com força, ilustra minha canção na orla do tempo, lento e perfeito. Está tudo no seu lugar, inclusive e principalmente a dor de antes, essa dor da dor. O tempo passa, o que muda é o olhar. As cicatrizes estão aí. Sou do clã das cicatrizes. Obrigada. Obrigado, Ana. Josafá, ela não leu em inglês, mas eu queria que ela lesse em inglês, mas tudo bem. Mas você não me pediu, viu, Jorge? Deixei à vontade, deixei à vontade. Ana, eu queria te falar que eu preferi a sua leitura, tá? Tá bom, tá bom. Ficou mais interpretativa. Inclusive, eu analiso muito isso. Eu sou do tipo que, quando eu escrevo, eu possuo um ritmo. Uhum. E esse ritmo de pontuação, eu tento colocar sempre, quando eu tenho que dar pausa, as reticências me salvam. E essa questão da pontuação, quando há uma interpretação, uma tradução, melhor dizendo, é meio complicada. Eu também sei disso. Mas a pergunta que eu queria fazer, na realidade, seria o seguinte. O Marcos, inclusive, Freitas, tocou nessa questão, né? A questão do grande poeta José Paulo Paes, né? Que não apenas sobressaiu como poeta, né? Mas é incrível, porque o José Paulo Paes, pouca gente tem conhecimento disso, mas ele era poeta e tradutor e vice-versa, né? E só para você ter uma ideia, era uma das perguntas que eu já tinha, de certa forma, trabalhado aqui comigo. Ele foi ganhador, por exemplo, de 11 prêmios, né, Jabutis, né, onde 5 prêmios dos 11 prêmios que ele ganhou foi exatamente em cima de trabalho de tradução, né? E isso é fantástico, sob todos os sentidos, né? Eu acho que é uma vertente, como o Jorge colocou, que não é nova de maneira alguma, né? O prêmio Jabuti, eu nem sei se hoje ainda há essa premiação de tradução, né? Mas José Paulo Paes, em uma rara entrevista, até em cima da questão da transcrição, né, que foi um termo cunhado aí por Haroldo Campos, como o Jorge colocou, ele vai dizer uma coisa muito interessante, o Haroldo Campos, que um poema será sempre recriação ou criação paralela, autônoma, porém recíproca. E eu acho que o José Paulo Paes, ele caminha na mesma vertente, quando ele fez uma análise, e inclusive em forma de, eu vou colocar aqui em forma de pergunta, que ele fala que a tradução é um novo original, e o tradutor, uma espécie de autor em segundo grau. Essa é a pergunta. A tradução é um novo original e o tradutor uma espécie de autor em segundo grau? Agora, eu acrescento também uma questão que eu vi recentemente do Sebastião Salgado, né? Ele foi lá para São Luís, na região dele, enfim, e eu acompanhei esse processo, onde tinha um tradutor que era alemão e veio exatamente para traduzir algumas obras dele. E eu lembro que uma das questões que foi colocada nisso, desse tradutor, foi a importância dele acompanhar
o Sebastião Salgado e ouvi-lo, embora o Sebastião Salgado não fale alemão, né? Mas o tradutor tinha a vantagem de falar português e falar o alemão. Então, dentro desse aspecto, até mesmo o Sebastião Salgado falava da importância, né, de o tradutor ir além da sua tradução na sua relação com quem será traduzido. Mas, independente disso, a pergunta é a mesma. A tradução é um novo original e o tradutor uma espécie de autor em segundo grau? Você concorda com essa afirmação? Vou começar com a Ana Rosa. Josafá, eu concordo. Eu concordo. Essa é uma ideia muito desenvolvida pelo Benjamin, Walter Benjamin, que foi filósofo alemão, né? Muitos conhecem, em que ele fala de sobrevida do texto, né? Überleben, a vida, sobrevida do texto a partir da tradução. Eu tenho essa convicção, pela minha prática, que a tradução é um novo original. Ela se descola, mas ao mesmo tempo ela se mantém ligada ao que existiu antes e aparece um conjunto de coisas a partir daí. E até a própria realização ou feitura da tradução, ela tem que, em um determinado momento, aí é uma posição pessoal, se desgarrar do texto original para encontrar um sentido naquela outra configuração. Então, a gente continua mantendo uma relação. Claro que a tradução é sempre a tradução de um texto que precede, mas ela é nova, é um novo original. Tanto é que para o público que não fala a língua primeira, entre aspas, ela é o original. Então, quando eu estou lendo, estou citando aqui um exemplo dentre que poderia citar outros, Shakespeare. Quem não lê inglês, lê Shakespeare em português, ou outros autores, outros poetas, dramaturgos, enfim, eles estão com esse original. Esse é o original. Eles não têm essa questão, eu vou buscar no original aquilo que está... Não, aquele é o novo original. Então, eu compartilho muito dessa ideia que a tradução, ela faz reviver o original, mas ela guarda em si uma lembrança que pode ser mais forte, menos forte, daquele texto que existiu anteriormente, mas ela tem uma autonomia, é outra coisa. A gente pega, por exemplo, a tradução de Aristóteles, não é? É uma outra coisa. Claro que eu estou falando de Aristóteles, e quem conhece Aristóteles vai encontrar as ideias ali. Ou estou falando de Ovídio, as pessoas vão, mas é outra coisa, é um novo texto que aparece. E aí, nesse sentido, eu quero trazer também uma questão aqui sobre a invisibilidade ou a visibilidade do tradutor. Essa é uma questão central, da gente trazer para a frente da cena o tradutor. O tradutor, ele existe inteiramente. Ele não existe só em referência ao que existiu antes. Ele tem o seu papel, ele tem o seu lugar, que é algo que precisa ser compreendido. Então, ele não é aquela coisa, invisível que passou por ali. Não, ele não passou por ali, não. Ele tem o seu lugar na configuração daquele texto. Sem ele, aquele texto não existiria. Então, eu tiro também essa questão, que é uma coisa muito debatida no meio da tradução, invisível e visível, né? Nós, tradutores, sabemos disso. E eu, com essa sua pergunta, ela me trouxe essa oportunidade de trazer isso. O tradutor, ele se torna visível, ele é também um autor. Quando eu digo isso, às vezes meus colegas ficam, não, Ana, mas como assim? Eu acho que sim. Eu queria até ouvir o que o Marcos tem a dizer sobre isso. O tradutor como um novo autor. Claro que em referência ao que existiu anteriormente.
porque sempre tem essa referência, mas ele é um autor daquele novo texto. Eu acho que a Ana pontuou bem esse aspecto, né? Porque o tradutor ele cria também, né? Ou seja, ele parte, claro, do texto em outro idioma, mas ele encontra soluções, ou seja, ele reescreve, ele faz, né? Transcria, faz um outro texto, né? Então, ele tem essa autonomia, ou seja, ele tem essa responsabilidade de manter as ideias, de preservar, mas ele está criando um novo texto. Então, como a Ana bem enfatizou, para um desconhecido, para quem não domina aquele idioma, o leitor está se deparando com aquele texto, daquele tradutor. Então, essa questão da invisibilidade, né, do tradutor, eu sempre gosto muito de reforçar. Por exemplo, tanto o Carlos Saiz, né, que me traduziu os poemas meus para o espanhol, né, o Oleg, que traduziu para o francês, para o russo, desse papel do tradutor, que é importante, né? E aí tem um outro aspecto, que é exatamente essa possibilidade do tradutor de discutir, né, de ter isso com quem ele está traduzindo, né? Eu lendo recentemente, né, talvez a Ana deve conhecer, é o Daniel, um tradutor do holandês, né, que está traduzindo muito do holandês para o português, e ele falando da dificuldade de muitas tradutoras, por exemplo, eles preferem traduzir já textos, né, clássicos, né, que estão sob os direitos, não tem mais direitos autorais, né? Por quê? Porque aí não tem toda a questão dos direitos sobre, né, tanto o do original quanto do processo de tradução, ou seja, fica por conta do tradutor, não tem essa complicação, né, porque já é difícil achar tradutores, né, de um outro idioma e tanto mais de atores, né, ou seja, de escritores, né, que estão vivos, né, que ainda têm os direitos autorais. Então, é uma complicação maior ainda, né? Então, eu acho que é importante, né, ou seja, trazer, né, para a sala o tradutor, né? Acho que é muito importante ou seja, o tradutor não ser uma pessoa invisível, né, um ghostwriter. Não é isso. Ele tem todo um papel importante, né? Ele está transcriando, com isso está levando, né, para milhões de outras pessoas ou milhares de outras pessoas aquele conhecimento, né, aquele acesso àquela informação, àquela poesia, no caso da poesia. Eu diria, Marcos, assim, complementando um pouquinho, que eu concordo realmente com o que você falou, na minha visão, o tradutor é um agente cultural. É ele que vai apresentar, é ele que vai fazer a mediação entre universos culturais diferentes, países, línguas, culturas. É ele que traz. Então, o tradutor tem um papel no conhecimento do público, e aí me lembra esse trabalho dos anos 50, quando o Haroldo começou com Augusto, o objetivo deles era esse, trazer essa literatura traduzida para o público brasileiro, para o público brasileiro ler esses autores em português, mas conhecer. Então, é sempre um papel que não é um papel menor, é um papel de agente cultural, é um papel de apresentador. A gente tem um diplomata aqui conosco, um diplomata que vai apresentar um autor que é oriundo de uma cultura A, B ou C, e aí ele vai introduzi-lo em outro lugar. Essa questão também é muito importante, por isso a gente trazer aqui essa discussão sobre o problema de falar sempre do tradutor como invisível, né? O tradutor não é invisível pela especificidade do trabalho dele e pelo papel que ele assume quando ele se encarrega desse texto. Aí lembrei agora que você falou do exemplo, né, do Oleg Almeida, né, que traduziu os poemas meus para o russo, né? E aí eu passei, né, acho que não me engano, 100 e tantos poemas para ele. E ele fez essa seleção, né?
Ele disse assim, porque ele disse assim, eu gostaria de selecionar os poemas que eu acho que seriam interessantes para o público, né, leitor russo, né, porque talvez nem todos os poemas ele não captariam, né, a cultura. Então, assim, ele faz essa ponte entre as duas culturas. Então, por isso que, né, assim, tem antologias de poetas, né, de traduzir. Sempre tem, além, né, da simples tradução, tem esse processo, né, da seleção, né, dos poemas, ou seja, há uma escolha, isso é feito, na grande maioria das vezes, pelo tradutor, né, essa seleção do que vai ser traduzido, né, e muitas vezes o tradutor faz também, no caso, por exemplo, do Oleg, que fez em russo, ele escreveu o prefácio, ele escreveu o texto, explicou, né, ou seja, ele apresentou o autor para, né, um público de outro idioma. Então, esse é um papel, né, além simplesmente da tradução. Ele é, como você falou, um agente cultural, né, ele estava trazendo um conhecimento, né, ou seja, porque ele tem esse pé nas duas culturas, né? Então, isso é muito importante, esse papel do tradutor. Pois é, ouvindo a Ana, lá no final eu queria te ouvir, Ana, mas declamando um poema, ou se você quiser. Quando eu ainda nem era. Eu achei tão lindo, assim, o que foi posto em termos de temática e representação, que te ouvindo agora eu estou te entendendo. Quando eu ainda nem era, eu já pensava em mim. Olhos brilhantes, na noite do tempo, fundiam-se em mim. Quando eu ainda nem sabia, eu já estava em mim. Cores cintilantes, namorada do tempo, correm em mim. Quando eu ainda nem via, eu já morava em mim. Tessitura, alva e negra no tempo, fala de mim. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcos. Passo a bola para o Fernando Freire. Antes disso, Noélia Ribeiro está com um questionamento. Deixa a Noélia, logo depois, Fernando, ok? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Noélia. Ana, Marcos, Jorge, Josafá, Fernando Freire e toda a audiência. Eu queria ler 2 parágrafos dessa entrevista que o Paulo Henriques Brito fez nessa revista Oblíqua ao João Marcelo. Vou reforçar o que a Ana disse, e a outra eu quero que o Marcos fale a respeito. Então, para a Ana, é só para reforçar, não é nenhuma pergunta. O João Marcelo pergunta ao Paulo Henriques Brito se tradução é pastiche. E ele fala, acho que a melhor definição para tradução literária é essa. É um pastiche feito em outra língua. E é um pastiche o mais respeitoso possível, sem nenhuma intenção parodística. Pastiche levado a sério. Eu estou tentando escrever os poemas do Wallace Stevens em português. As minhas traduções são minhas, mas se elas forem boas traduções, elas serão também poemas do Stevens, embora escritos em português. É um pastiche clássico. Então eu achei que, não é, Ana? Eu acho que combina com... Ele reforça, né, o que você acabou de falar. E aí, para o Marcos, o João Marcelo pergunta para ele, é fácil para o tradutor se perder embelezando o texto? Aí ele responde, é um perigo. A gente tem vários perigos em tradução. Um perigo é esse, embelezar o texto. Mas o maior perigo é o de regularizar as desregularidades. Essa é a principal tentação do tradutor. Você encontra uma coisa que é estranha no original, que é para ser estranha no original mesmo, e você normaliza. Isso é terrível. É muito difícil você vencer isso. Você concorda com isso, Marcos? Plenamente. Estou de acordo. Esse é um perigo constante, né, na tradução, né? E aqui nós se fala no novo normal, né? Então, ou seja, o poema tem esse papel, né, a poesia como um todo, do estranhamento, né? Então, eu gosto do estranhamento na poesia. Então, se você retira isso, você está, né, trazendo um normal, o poema vai perder a graça, vai perder, acho que tudo, né? E
E isso é bem difícil, né? Ou seja, é muito fácil estragar, né? Pegar um poema bom e tornar ele ruim. E às vezes o tradutor também quer tornar o poema melhor do que o original, que também é um outro perigo, né? Embelezar, bem né? complicado, né? E aí você lembrou, por exemplo, eu gosto muito das traduções do Paulo Henrique Brito, né? Do inglês para o português, né? Do Wallace Steve, eu tenho muitos livros dele traduzidos de outros poetas americanos também muito bons. E eu lembro de uma entrevista dele falando da dificuldade, né? Da tradução, né? O verso está aí, somente dos poetas, dos beatniks, né? Porque tinha muitas gírias, né? Muitos termos, né? Que eram usados nos Estados Unidos na década de 50, né? 60, e muitas dessas gírias não têm equivalente na época aqui no Brasil. Então, nossas traduções, eu lembro que ele disse que ele teve que usar muitas gírias da década de 70 aqui no Brasil para poder casar, né? Porque, assim, aquelas gírias que eram usadas nos Estados Unidos na década de 50, o equivalente delas só surgiram aqui no Brasil na década de 60, 70. Então, assim, não dava para tentar traduzir aquelas expressões, aquelas gírias, na mesma época que as gírias que eram usadas aqui. Então, houve um deslocamento temporal, né? Mas isso foi importante, por quê? Porque aquele tipo de poema, aquelas poesias só chegaram aqui, né, com os poetas marginais na década de 70 e assim por diante. Então, ele teve que fazer essa adaptação. Então, por isso que, como a Ana falou, é importante conhecer a obra, conhecer o escritor, conhecer o contexto histórico do que se está dando, porque você pode estragar, né? Você pode colocar uma tradução lá de uma gíria, né, colocar um supimpa, e hoje ninguém usa mais isso, né? Então, assim, ninguém fala supimpa, né? Então, assim, você pode estragar a poesia, o poema, né? Você tem que procurar, talvez, o equivalente hoje daquela gíria que era usada na época, se for a tradução atual, e assim por diante. Então, é difícil manter essa fidelidade, né? Mas o escritor tem que procurar fazer isso, né? Não querer reinventar, não querer ser melhor do que o poema original. Você tem toda a razão. Noélia, eu vou trazer aqui um exemplo essa questão de interpretação. É uma coisa que eu me deparei, né, nas minhas aulas, tem a ver com a tradução literária de prosa, que é o Machado de Assis. Machado de Assis tem um texto que tem uma ambiguidade fundamental, que pertence à construção, que é no personagem do Bentinho e Dom Casmurro. Então, a grande questão é, ela traiu ou não traiu? E eu analisei várias traduções em francês e a gente percebeu que o tradutor, ele queria resolver, e ele resolveu um problema, uma questão que ficou dúbia durante toda a obra. Então, tanto é que quando a gente lê essa obra, tem leitores que falam que ela traiu a Capitu, e tem outros que falam que ela não traiu. Mas a questão não é essa. A questão é que o texto traz essa ambiguidade fundamental para pensar, aí é uma hipótese minha, o ser humano. O ser humano é ambíguo, ele não é branco, preto, ele tem todos os matizes. E a literatura, ela traz isso. Então, quando eu estava, né, nessas análises, justamente eu acho que aí tem um medo do tradutor em deixar o desconhecido chegar e ficar. Não, eu tenho que resolver. Como assim eu não posso resolver? Agora, essa é uma questão de tradução que eu estava falando lá no início. Existem questões eminentemente de tradução, que não são erros, questões de erros. Então, essa é uma questão de tradução. Você tentar resolver uma questão que está colocada no texto, você querer resolvê-la, você empobrece. Você empobrece o sentido. E você não agrega nenhum valor, porque o valor está justamente na coisa dúbia.
que permite ao leitor se inserir naquele texto e se apossar daquele texto e se apropriar daquele texto. Então, essa questão ela é muito... A gente vê muitas vezes, né? Porque o texto traz o medo. Então, esse é o exemplo que me veio para ilustrar essa dificuldade, né? Como o Marcos está falando também, é muito, muito difícil. A gente pode cair em muitos erros, né? Em muitas cascas de banana. Na minha maneira de ver, essa é uma grande casca de banana, né? Você querer resolver o que o texto inicial, original, não resolve. Obrigada. Em memória de Ernest Hemingway. Cordas de raios à meia-noite, do céu de Dakota. Dormimos na parte de trás do carro, com os pés saindo da rede mosquiteira. Estava quente. Wyoming. Pela manhã estava vermelho índio, com montanhas de narizes afiados de Shoshone. Falésias de sedimentos em camadas que dizem de quando as montanhas lutaram umas contra as outras e o Bighorn encolheu com argila e silt, com marrons e verdes de Montana, veados saltando sobre as colinas, ursos selvagens, uma grande árvore saindo da cabeça de um alce. Nós fomos para o sul, para Idaho, evitando cidades, tomando estradas secundárias, enchendo a parte de trás do carro com galhos e flores. Não ligamos o rádio, não lemos um jornal. Chegamos na Califórnia. O jornal disse: pai, você estava morto há 3 dias. Cidades e vilas alinhadas uma após a outra. O sol tornou-se ofuscante. Ela colocou os óculos escuros. Eu dirigi devagar pelas ruas até o fim. 1961. Marcos Freitas. Marcos, breve, curtíssimo. Eu queria que você comentasse o que você tem a dizer sobre essa afirmação do Robert Frost. Poesia é tudo que se perde na tradução. Essa é uma frase clássica, né? Está, inclusive, na epígrafe do livro do Nicholas Baer, né? Que a tradução para inglês, se não me engano. Tem muito disso, né? Ou seja, você vai perder alguma coisa, né? Então, eu acho que o papel do tradutor, né? Ele não pode querer ganhar, inventar mais do que o texto tem, né? Como a gente comentou agora há pouco, mas também não pode perder demais, né? Ou seja, ele não pode deixar o poema, né, vazio, né, sem o impacto, né, que o autor quis dar, né? Ou seja, passar aquelas imagens, passar aquele conteúdo, ter aquele impacto, né? Então, isso, acho que é importante essa preservação, né, do pulso, do ritmo, né, da cadência, tentar transpor isso para outra língua, né? Então, isso é importante. E aí eu gosto de também, depois de traduzir, fazer uma leitura oral também, né? Assim, muitos poemas, né, necessitam você, ao traduzir, né, você ler o poema também em voz alta, ver como ele cai, né, naquele outro idioma, né? Você tentar ler no idioma original, tentar ver no idioma que você traduziu, se ele mantém, né, de certa forma, um ritmo, aquele pulsação, captar, né, o que o escritor, né, o autor tentou passar, né? Então, isso é muito difícil, né, como eu falei, mas o Frost tem razão, ou seja, você precisa botar a poesia de volta na tradução, né? Por isso que eu falei aqui, 90 e tantos % dos tradutores de poesias são poetas, porque, de alguma forma, eles conseguem, ao traduzir, colocar de volta a poesia que se perdeu, né? Acho que essa é a chave, porque simplesmente traduzir as frases, isso você pode botar no Google, tradutor, e ele vai traduzir lá qualquer coisa, mas não é uma poesia, não é uma tradução, né? Hoje, né, essas ferramentas de machine learning estão cada vez mais eficientes, mas
não vira um poema numa outra língua, se você usar uma ferramenta dessa. Então, colocar de volta essa poesia, né? O que se perdeu, que era exatamente a poesia, a essência da poesia que estava aí, que o professor fala, isso é que é o mais importante na tradução de poesia, ao meu ver. Não sei se eu respondi. É isso aí mesmo. Obrigado. Ana? Eu também vou nesse sentido, que a questão da perda, ela existe, mas a gente tem que manter esse equilíbrio, que é um equilíbrio sempre, a meu ver, cada texto tem o seu ponto de equilíbrio, em função das características, em função de várias questões. Uma delas é o próprio texto em si. A outra é o conhecimento que o tradutor tem daquele texto, daquela época. Então, essa perda, ela está ligada também, a essa perda ou não, ela está ligada também a um maior ou menor conhecimento que o tradutor tem. Um tradutor que não sabe nada, eu me lembro de um tradutor na França, de uma associação que se chama Atlas, que reúne todos os anos, e CITL, que é um Centro Internacional de Tradução Literária no sul da França, todo ano eles têm um encontro. Então, eu vi uma vez um tradutor francês falando, ele se especializou em traduzir, no caso, romances de autores da Andaluzia. Então, ele falou que ele precisou em um determinado... Ele era do norte da França. Ele precisou ir lá para ver de que cor era o céu da Andaluzia. Eu acho que essas experiências, elas têm a ver com essa questão de como é que a gente aborda o texto, com esse conhecimento e chegar nesse ponto. E o ponto nunca é dado. O ponto sempre é algo que a gente precisa encontrar nesse fazer. Então, a questão da perda, eu estabeleço como a perda ou o ganho, porque tem ganho também. Às vezes você tem traduções que são muito boas, muito boas. Eu não sei se elas são melhores que o original, mas elas são muito boas. Então, não tem aquela relação que normalmente a gente observa, o autor está aqui, o tradutor está aqui. Não, às vezes o tradutor ele tem uma competência realmente muito boa e ele se equipara ao original, ou pelo menos com a proposta que ele quis levar adiante. Então, a questão da perda, ela tem, para cada texto, tem um ponto exato, um equilíbrio, que é sempre uma tensão, né? Como eu já disse também, a tradução para mim é sempre um movimento de tensão, onde a gente busca conciliar contrários. Então, nessa busca de conciliação de contrários, onde envolve tudo que a gente falou aqui, a questão da interpretação, o conhecimento das línguas, o conhecimento da cultura, o conhecimento daquele momento, mas tem também o que nós podemos fazer. Então, é o que eu digo sempre, o erro, por isso que eu não quis botar o dedo em cima dos tradutores que são ruins, porque, para mim, o erro, em muitos casos, é aquilo que o tradutor pôde fazer. E que a gente vem com um olhar externo e a gente vai, isso aqui é um erro. Sim, isso aqui é o erro, mas o erro, ele muitas vezes é aquilo que pode ser pensado, é aquilo que pode ser feito. Então, é algo que eu vejo com muita cautela, né? Porque é um exercício já em si difícil. Então, a perda, eu relativizo ela nesse sentido. É sempre uma coisa que a gente conquista. E a gente tem que aceitar que há perdas, sim. Mas há ganhos também. A gente sempre, né, Marcos? A gente sempre pensa a tradução como perdas, mas a tradução também tem ganhos incríveis. Coisas que não existiam de um lado e existem do outro. Claro que se a sua referência é sempre o original,
Por isso que você não consegue ver isso. Mas se você considera que a tradução, em algum momento, ela se autonomiza, ela se torna autônoma, né? Aí vem aquela questão que foi colocada aqui, a tradução é um novo original? Sim, porque ela tem uma autonomia ao mesmo tempo que ela mantém uma relação. Então, nesse sentido, ela também pode ser um ganho, ela pode ser vários ganhos. Perfeito, obrigado. Luciana? Boa noite. Boa noite. Que bom ouvi-los e aprender tanto, né? Tem um autor que eu gosto muito, e ele bebe muito no Walter Benjamin, que é o Steiner. Né? Então, tanto no livro Depois de Babel e Gramáticas da Criação, ele diz que traduzir é sempre elaborar uma perda irreparável. Né? Algo assim, da língua, é como tentar recuperar o irrecuperável. A língua anterior à queda, né? O que o Walter Benjamin chama de mito adâmico, daquela transparência entre o signo e o significado, entre o nome e a coisa. Né? Então, a primeira queda, a expulsão do paraíso, né? O desentendimento se instaurou. A segunda queda é justamente Babel, né? Em que as línguas foram misturadas. Então, isso é algo que, claro que a gente está falando da dimensão mítica, naturalmente, eu não acredito que isso não ocorreu, mas isso está inscrito no nosso imaginário, e é um imaginário que movimenta o real. Então, eu achei muito interessante tudo que vocês trouxeram. Quando no meu mestrado, em 2005, há muito tempo, eu fiz uma disciplina com o Adalberto Miller e o Álvaro Faleiros, Poética da Tradução. E eu nunca me esqueci do Álvaro Faleiros, que é uma referência importante, né, no campo do francês, da tradução de francês, falando por que problemas da tradução? É poética da tradução. É isso. E ele e o Adalberto Miller trouxeram vários exemplos. Esse, por exemplo, que o Marcos Freitas colocou, né, o Guimarães Rosa, que é bem conhecido nosso, e o diálogo com o seu tradutor alemão. E o Rosa dizia, o único idioma possível de conseguir uma equivalência, dada a enxurrada de neologismos, é o idioma alemão, pela plasticidade. Então, e ele odiava a tradução em francês, porque é um idioma mais duro, mais castiço, mais, né, purista, digamos assim. Por exemplo, eu não sou tradutora de nada, né, mas conheço muito bem o português. Então, isso que a Ana Rossi falou, que eu achei interessantíssimo, quanto à invisibilidade ou visibilidade do tradutor. Né? O tradutor é tão importante quanto um autor. Como leríamos Dostoiévski sem Paulo Bezerra e Boris Schneiderman? Como? Para os meus alunos, eu sempre falei, evitem as edições de Martin Claret, porque, né, tem três traduções no meio, né? Do russo para o francês, do francês para o espanhol, do espanhol para o português. Quanto não se perde com isso, né? Então, realmente, outro exemplo muito interessante, já chego na questão, que o Álvaro Faleiros levou, e eu não sabia, o Rosa, o tradutor de Grande Sertão Veredas, quando levou japonês, ele precisou ficar 3 anos no sertão mineiro para compreender minimamente o que é aquela aridez, isso que você falou que foi tão bonito, né? De que cor é o céu de Andaluzia. Né? Então, ele chegou a impasses. Como é que eu vou explicar para o meu país o que é um pé de buriti? Eu achei lindo o seu haikai que você traz, você manteve a diferença do piquezeiro. Eles que se virem para descobrir o que é o piqui. Se for o caso, põe uma nota de rodapé, manda um cheirinho né? A edição. Então, isso é muito interessante, né? E
o próprio Benjamin fala em tradução e melancolia. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, claro que traduzir é sempre trair, perder, rasurar, e vocês trouxeram, né, muito bem, não apenas como especialistas, mas como poetas e tradutores. O Marcos Freitas, pelo que eu entendi, é um super poliglota. Fiquei muito bem impressionada. Incrível, Falo né? mal várias coisas. Como essa passagem, né? Por exemplo, no japonês que você entende e traduz, e a Ana também compõe haikais. Essa passagem do registro visual para o discursivo. O próprio Haroldo de Campos chama lindamente de casulo gráfico. O ideograma é um casulo gráfico. Como é que você vai transpor uma ideia, né, para o discurso? Né? Claro que você já assume um sacrifício. Então, a responsabilidade ética do tradutor. A impressão que eu tenho é que é muito mais difícil traduzir do que criar. Eu falo como escritora, como poeta. Não sei se eu saberia traduzir, porque é uma responsabilidade, assim, máxima, absoluta, né? Então, eu pergunto para vocês, porque vocês falaram muito dos desafios, dos ganhos, desses pontos de inflexão e de tensão, mas também da angústia. Se vocês puderem contar algum momento de impasse nesse campo tão deslizante que é o da palavra, né? Se para nós que escrevemos no nosso idioma original, grafar já é necessariamente trair o significado das coisas, porque a linguagem é sempre um fracasso, né? Imagina traduzir, e não é nada literal, né? O desafio da tradução é análogo ao da composição poética, não apenas poética, mas também literária, né? Tem que se buscar o equivalente semântico, imagético e rítmico, e não apenas no poema. Se você for traduzir Radoanassar, né, toda aquela narrativa febril tem de ser levada. Né? Por exemplo, Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, foi traduzido para o holandês. Será que mantiveram as marcas de oralidade daquele diário, né? Que são marcas de oralidade muito, muito fortes? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, da responsabilidade ética e da angústia. E se traduzir pede mais ousadia ou humildade? Passei a bola. Começar, Ana, o que é que eu falo? Eu posso falar. Eu acho que ambos, né? Acho que tem que ter bastante humildade, né? Lógico que você tem que ter o respeito absoluto pelo autor, né, da obra, né? Você vai tentar capturar, né, todo esse conjunto de informação, né, do autor e tentar expressar, né, o mínimo de perda, ou seja, vai ter... Inclusive, as angústias, se os poemas estiver cheio de angústia, você tem que levar essa angústia para o outro texto, né, trazer isso, né? Então, fazer essa ponte, né? Não é uma rua de mão única, como Walter Benjamin fala, né? Uhum. Ou seja, tem o trânsito nos dois sentidos, né? Ou seja, na língua original e na língua que vai, e tem todas essas dificuldades, ou seja, nessas línguas ideogramática, mais ainda, porque é quase impossível você, né, transpor, né, a imagem para um texto, né? São formas, você tem que pensar diferente, né? Tem que entender, né, aí eu lembro bem do poeta americano Gary Snyder, né, que morou muitos anos no Japão, né, e é um grande haicaísta, né, então traduzindo algumas coisas dele do inglês, porque você precisa vivenciar isso, né, ou seja, até entender, né, ou seja, a filosofia que está por trás, né, por exemplo, toda essa filosofia oriental. Se você também não entende, né, a filosofia, porque está tudo embutido no poema, né, na tradução. No simples haikai, de 3 versos, você tem ali toda uma filosofia, né, que está embutido naquilo. Então, você tem que viver aquele estado, né, do dharmas, né, as traduções, para você conseguir captar aquele momento, aquela
instância, né, daquele poema. Então, é muito complicado, é muito, né, difícil, né? E aí você lembrou o Guimarães Rosa, né? Eu me lembro, o Guimarães morou em Hamburgo, né, na Alemanha, né? Foi diplomata lá. E ele falava vários idiomas, né, bem, e conhecia, e por conta disso ele fazia muita, né, os neologismos que ele criava, inclusive ele criava, né, no português, mas às vezes pensando em, né, em outros idiomas embutidos ali, né? E aquela vivência dele também lá no sertão, né, no Grandes Veredas, né, ou seja, é fundamental. Então, para o tradutor, né, ou seja, eu lembro também, lendo um pouco a dificuldade que o Kurt Meyer, né, que foi o tradutor de Grandes Sertões para o alemão, ele passou, acho que, uma década, se não me engano, para traduzir, né? E já tem outras traduções, né? Da mesma forma, quem traduziu para outros idiomas demorou, às vezes, décadas para traduzir esses livros tão complexos, né? Como também o James Joyce, né, para outros idiomas. Então, por quê? Por causa da dificuldade inerente à escrita, né? A própria escrita daquele poema, né? Daquela escrita. Então, isso varia muito, né? Então, tem angústia, tem sofrimento, tem tudo isso, faz parte. Mas é um risco, e acho que o gratificante é você, né, conseguir né, captar o máximo possível e dar acesso a outros leitores, né, que não têm acesso na língua original, né? E acho que, sim, como você falou, se não fosse o Boris Schneider, quem que estaria lendo, né, os russos hoje no Brasil e assim por diante, né? Aí você lembrou da Martin Claret, mas o poeta Oleg, que traduziu, né, uns poemas para o russo, ele está traduzindo direto para o russo, muito dos clássicos, né? E não traduções indiretas, né? Que é outro problema. Você pega a tradução, né, de outras línguas ocidentais e tenta traduzir. Então, vai acumulando, né, as perdas, né? Então, o ideal, claro, é você tentar traduzir, né, pelo menos a minha experiência é do original. Você pode, claro, comparar com outras traduções, né, de outras línguas, né? Por exemplo, nesse livro que foi citado, né, uma poesia moderna grega, né, do Zé Paulo Paes, aqui no final você vê a quantidade de traduções consultadas de outras línguas que o Zé Paulo Paes, né, ele consultou cotejando as traduções de diversos outros idiomas, né, para saber se estava indo no caminho certo ou não, né, ou estava captando. Então, é um trabalho árduo, né, difícil, mas assim, eu tenho feito isso há pouco tempo, mas é bem gratificante, né? Você aprende muito. Obrigada. Obrigado, Marco. Obrigado pela pergunta, Luciano. O poeta nos impõe a sua poesia. Eu acho que a Ana ia responder, não? Rapidinho, desculpa. Oh, desculpe eu. Acho que... Luciana... Caso queira. Eu quero, sim. Luciana, você trouxe várias coisas do Benjamin, né? E o Benjamin, para mim, é um autor, assim, muito importante para pensar a tradução, justamente porque ele se situa nesse tempo mítico, né? Dessa língua adâmica e da Torre de Babel, aonde... e ele tem um conceito que que pode ser muito utilizado nesses exercícios de tradução, que é o parentesco entre as línguas. Então, ele traz muito isso. Ele diz naquele texto dele, o artigo dele, que é o prefácio à tradução dele do Baudelaire para o alemão, a tarefa do tradutor, ele fala justamente que as línguas, elas têm um parentesco. Então, ele remete, claro, a esse tempo mítico. E ele fala que a grande questão do tradutor, a grande tarefa do tradutor é justamente ultrapassar, resgatar esse parentesco entre as línguas. Então, ele fala, por exemplo,
todos os textos de literatura falam de grandes questões da humanidade, falam da fome, falam do amor, falam da procriação, falam da raiva, falam do ódio. Isso existe em qualquer cultura. Então, ele estabelece, por uma série de elementos que ele vai dando no texto, inclusive filosóficos, ele estabelece essa possibilidade da ponte. E eu realmente me encontro aí. Então, mas daí vem o que você coloca também, a questão da melancolia, porque é um exercício sem fim, essa questão de você resgatar. E ele, nesse texto, ele fala que a gente toca a língua pura, essa língua que existiu em algum momento lá no passado, antes da Torre de Babel, que significa justamente essa fragmentação, né, da linguagem humana. Ele fala que isso é melancólico, porque você nunca consegue chegar a esse ponto. Então, tem a Susana Campos Lages, né, uma grande professora e pesquisadora brasileira. Ela, eu não sou especialista de Benjamin, mas ela é, e ela tem assim inúmeros trabalhos sobre a questão do Benjamin nesse sentido. Então ela exatamente, a Susana Campos Lages. Eu peguei cola para conversar com você, porque isso é muita responsabilidade. Ela é excelente e muito, muito, muito boa. Então, essa questão da melancolia, ela está ligada a essa impossibilidade que nós temos de alcançar esse parentesco entre as línguas em algum momento da tradução. É quando a gente fala assim, pelo menos quando eu falo, acho que o Marcos também vai concordar, você fala assim, encontrei. Aí esse encontrei, quando você acaba de dizer, ele já foi embora, porque você coloca ele novamente em questão. Então, é um exercício, mas em alguns momentos a gente fala isso, é assim, putz, desculpa. Eu encontrei. Esse encontrei, ele é fundamental. É esse movimento, é um movimento de pulsão. Eu digo que a tradução, ela é uma pulsão. Eu não sei por que eu traduzo, eu não sei por que outros traduzem, mas tem muito a ver com esse movimento interior de ir para o outro, de lidar e tentar resolver essas perdas nesse movimento contínuo que é sem fim. Porque ele é sem fim, a gente para, é o que eu sempre digo, a gente para porque a gente tem que entregar o manuscrito, porque a gente tem que dar a nota, mas a gente para por uma questão externa à tradução. E não porque a tradução, ela diz, agora você não pode mais mexer nesse texto. Isso não existe. Isso não existe, é uma atividade infinita. Borges dizia, né? Exatamente, a gente lida com a linguagem. Publico para não mais corrigir. Ele dizia isso. Exatamente, porque você não tem fim, porque tem a ver com a linguagem, com a plasticidade. Então, como autor, o tradutor também lida com a linguagem, só que ele lida com um texto que já foi elaborado. E daí vem a questão ética. Eu relaciono isso com o respeito que você tem, ou que o tradutor deveria ter, ao compromisso, inclusive cidadão, de levar e não apagar algumas coisas. Porque na questão da tradução entra muito o problema político. A gente estava falando do português, né? O Marcos falou, nós somos uma das línguas mais faladas, mas politicamente o português não tem muita força. Em termos numéricos, nós somos muitos, mas politicamente não. Então, enfim, eu não vou entrar aqui nas razões, mas a gente tem como explicar esse fenômeno. Então, a questão da tradução, ela tem a ver com esse respeito em relação ao que foi feito. E quando eu assumo um texto, quando eu assumo traduzir um texto e fazer essa mediação, você traz, na minha visão, a gente traz esse compromisso. É muito isso que você falou é muito bonito, porque é um exercício de alteridade, de você se deslocar a um outro maiúsculo, né? A um outro povo, uma outra nação, uma outra cultura, a um outro universo subjetivo.
né, a responsabilidade ética está imbricada numa dimensão de alteridade mesmo. Muito bonito isso que você trouxe. Exato. E finalizando, a questão da ousadia e da humildade, elas vão juntas, caminham junto. A pessoa que é muito humilde, o tradutor que é muito humilde, é porque ele já passou por muitas situações terríveis. Então, ele aprende a ser humilde, mas, ao mesmo tempo, aquilo que ele sabe, ele não transige. Aquilo que ele sabe, ele sabe. Então, é uma coisa que funciona junto. Você tem... E a ousadia, ela vem, a meu ver, desse treino, desse treino, dessa prática que a gente vai adquirindo, e aos poucos você fala, puxa, aqui eu posso ir. Vamos ver como é que, em função da minha experiência anterior, vamos ver como é que isso funciona aqui, porque cada texto é um texto, como o Marcos também disse, cada texto é um que deu uma congelada. Congelada geral. Congelou? Jorge? Congelou, Ana. Vai? A Ana está congelada. Ok, a gente volta. Depois a gente volta com ela. Nara Fonte. Deixa... Quer falar uma coisa, Marcos? Eu queria só complementar o que a Ana falou aí, essa questão da humildade, da angústia, né? E às vezes você não está contente, né? Cortou, né? Quando a Ana falou aí, eu lembrei, né, essa questão de você estar sempre, né, querendo. Então, eu passei recentemente, né, uns poemas meus para o alemão. E aí depois, né, inventei aqui, não sei porquê, na loucura, né, e de tentar passar, né, alguns desses poemas que eu tinha passado para o alemão para o holandês, sem saber holandês, né. Eu passei até para a Ana até revisou alguns aí. Eu tenho outros que eu vou passar para ela, viu, Ana? E daí, ao fazer isso, o que aconteceu? Eu voltei, né, para diversos poemas do alemão, que eu tinha traduzido anteriormente. Porque apesar de ser bem diferente, mas são línguas, né, que estão no mesmo conjunto, como a Ana falou, são línguas parecidas, né, o holandês com o alemão. Então, eu percebi algumas dificuldades, né, da tradução quando eu fui traduzir para o alemão, que aí eu revisitei a tradução que eu tinha feito do alemão. Então, assim, é bastante interessante. Então, muitos poemas que eu tinha, eu achava que já estava bem no alemão, voltei quando eu fui mexer eles para o holandês. Então, assim, você não está contente nunca. E essa ousadia, essa angústia é bem interessante, porque isso vai lhe fortalecendo, você vai se tropeçando, vai caindo, vai levantando e vai seguindo. Né? Constante, vai aprendendo sempre. Né? Acho que isso é que é importante. Narinha? Nara Fontes. Oi, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito bom, muito boa a discussão. Saber mais sobre esse trabalho, né, da tradução e do tradutor. Eu gostaria de saber dos poetas, tradutores, um pouco mais. Quando vocês falaram, eu achei muito interessante assim, todo esse trabalho de análise, essa angústia envolvida, essa busca, né? E também quando vocês falaram de uma recriação, algo, né? Nesse sentido, não apenas uma tradução, mas uma recriação. Eu queria saber, assim, como fica em vocês, assim, poetas, esse processo da recriação? Existe em vocês vocês sentiram uma recriação também, algo que mudou em vocês no processo de vocês de criação? Esse trabalho tão intenso que vocês empreendem, né, na tradução. E
para eu conhecer um pouco mais de vocês dois, assim, que autores ou que trabalhos vocês sentiram que causaram essa recriação em você, se é que existe, mas que eu acredito que exista, né? Porque é um processo vivo. Eu queria saber só um pouquinho sobre isso, assim, até para eu entender um pouco mais de vocês dois. Assim. É isso a minha pergunta. Nara, se eu entendi direito, a sua pergunta tem a ver com o nosso movimento interno também, não é? Exatamente. Sobre o movimento interno enquanto poetas, né? Enquanto pessoas, né? E criadores das suas obras. Eu gostaria de entender um pouco mais sobre isso, porque eu percebi que é um trabalho muito intenso, muito rico, e certamente envolve questões internas muito fortes, né? Então, eu gostaria de... Eu, no meu caso, o processo de criação, eu englobo aí tanto a criação como poeta, como criação como tradutora. Eu parto, essa digamos que é a minha premissa. Eu parto do fato, como ambas as atividades estão ligadas à linguagem, é uma intervenção sobre a linguagem, que eu vou ter que modular e modelar em diferentes momentos. Esse processo de recriação, ele envolve tanto uma atividade quanto a outra. E eu me nutro de ambas. Então, por exemplo, o Marcos também falou disso. Quando eu leio em outra língua, isso me desperta coisas que podem me ajudar a eu encontrar soluções. Tanto quando eu estou traduzindo, como quando eu estou escrevendo meus poemas. Não existe mais barreira, Nara. Não existe mais barreira. É uma coisa que flui. Eu tenho duas línguas. Eu falo várias línguas, mas as duas que realmente nas quais eu me assento é o português e o francês. Então, existe todo um movimento aí que é nutrido por outras línguas, como o espanhol, como o inglês. O Marcos falou do holandês, que é uma língua também que eu aprendi. Então, é algo que eu cheguei num determinado momento aonde você tem um fluxo de coisas que acontecem e a questão não é, mas isso está acontecendo em português do Brasil, isso está acontecendo... Não, é algo da minha criação, que eu vou usar aonde eu acho, aonde aí a questão, eu não sei nem como dizer muito bem isso, mas como é que isso vai sendo canalizado. Então, por exemplo, eu posso ter lido um autor numa língua X, um poema, eu li recentemente recebi de um amigo poeta equatoriano, João Cabral de Melo Neto, em espanhol. Então, eu estava lendo. João, ele foi embaixador em Quito e ele escreveu poemas belíssimos em espanhol. Então, eu estava lendo esses poemas e isso me ajudou a criar algumas respostas para outros poemas que eu estava traduzindo e eu estava revisando também uma tradução. Então, essa questão da recriação, eu acho que o que é importante aí é a palavra criação, porque quando você fala em criação, você fala em liberdade, mas de uma liberdade consciente, não liberdade não é baderna, não, a gente precisa voltar aos fundamentais. Liberdade é uma coisa muito séria. Então, você exercendo essa liberdade, eu exercendo essa liberdade, a gente vai canalizando as coisas de uma determinada maneira. E de uma maneira que eu entendo assim, pelo menos quer, em termos de vontade, ser consciente ou a mais consciente possível. Então, é um trânsito e você vai se nutrindo das coisas que você lê, das línguas que você fala, das línguas que você ouve, necessariamente você não fala, mas aquilo vai ficando. Então, é um processo que eu chamo de global. E é uma coisa que nutre mesmo. Eu sei que, no meu caso, eu preciso traduzir. É uma necessidade minha, como eu preciso escrever, como eu preciso escrever poesia. Por quê? Não sei.
Mas também essa pergunta não me interessa muito, né? O que me interessa Acho que te retroalimenta, né? Algo exatamente. Assim, né? Uhum. Então, eu acho que é esse o ponto. Quando eu já conversei com vários poetas sobre isso, é esse o ponto. Essa recriação, ela é lato sensu, ela nos move e ela vai ela se espraia para todos os lugares onde a gente está criando. Quer seja no texto primeiro, né, se a gente puder falar assim, no poema, quer seja na tradução. Tentando responder a Nara, eu acho que sim, tem. Eu acho que da mesma forma, se você é um poeta, né, à medida que você vai lendo, conhecendo outros escritores, aquelas poesias, autores que você vai conhecendo, de alguma forma você vai, né, batendo aquilo tudo no liquidificador, né? Em algum momento, né, aquilo vai sair, né? Sem você perceber, você vai sendo influenciado pelos outros escritores, por tudo que você vai lendo, vai absorvendo, a sua poesia vai sendo alterada por tudo isso, né? E se você faz isso em outros idiomas, né, lendo diretamente de outros idiomas, aquilo vai criando aquele caldeirão e você vai escrevendo de alguma forma, você vai assimilando tudo aquilo. Então é um processo, né? Então, acho que assim, a minha poesia, antes de aprender alguns idiomas, ela é bem diferente da poesia que eu escrevi depois, né, de aprender alguns outros idiomas. Então, porque você vai acumulando, né, esses conhecimentos, acumulando essas formas de pensar que são distintas, né? Então, eu lembro muito, por exemplo, eu comecei muito jovem a trabalhar com engenharia, com linguagem de programação de computadores, né? Então, eu sou da época que as duas primeiras linguagens eram COBOL e Fortran, né? Talvez alguns mais antigos aqui ouviram falar disso. Eram as duas únicas linguagens que se trabalhavam, né? E daí foram surgindo outras linguagens, e aí eu fui tendo que aprender várias linguagens. Então, eu tinha até uma disciplina na universidade que eu ensinava, que era lógica de programação, linguagem de programação. Eu ensinava, e praticamente a cada 2 anos, eu tinha que aprender, eu estava ensinando, mudava a linguagem, você tinha que ensinar outra linguagem. E isso é dinâmico, né? Até chegou um ponto em que eu não quero mais saber nada dessa parte de computação. Eu já tinha aprendido umas 30, 40 linguagens de programação diferentes, com forma, sintaxe, né? Ou seja, tem toda uma sintaxe semântica diferente. Então, quando você faz isso para idiomas, é a mesma coisa. São cada linguagem, né? A linguagem escrita, como a linguagem visual, a linguagem do cinema, né? A linguagem das outras artes plásticas, né? De outras, são modos de ver o mundo, né? Assim, os alemães chamam, né? Weltschau, né? São visões de mundos, né? Você vai vendo diferente e você vai acumulando e absorvendo tudo isso. Então, com certeza, né, o seu processo, a sua criação vai sendo transformada por tudo isso. É inevitável, não tem como não ser. Obrigada. Acho que essas respostas mostram que o tradutor não tem nada de invisível, né? Pelo contrário. É riquíssimo, né, esse trabalho. Obrigada, viu? Obrigado, Nara. Ok, gente, já estamos chegando ao nosso finalmente. Né? Estamos com quase... Já são 22h40, só para termos essa noção. Ficamos aqui nesse bate-papo. Né? E estou comentando o Marcos aí, Ludwig Wittgenstein, ele comparou a tradução a uma equação matemática, né? Onde o grande problema está você descobrir o caminho para resolver essa equação. Porque na matemática a gente tem um caminho certo, você tem um caminho para resolver. Agora, na tradução, não. Você tem que descobrir esse caminho para chegar à solução. Né? Descobrir o caminho e minimizar os erros. Né? Exatamente. Aí tem perdas e ganhos realmente muitos. Né? Eu queria agradecer imensamente aos dois. Tá? Ana Rossi, brilhante, 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 muito obrigado. Marcos, meu amigo, brilhante, maravilhoso. Eu achei que foi um baita aprendizado hoje. Né? Por mais que a gente lê sobre tradução, por mais que a gente vai atrás, mas quando você fala com duas pessoas, né, que mexem com isso, que tem o dia a dia nisso, poxa, é uma coisa muito rica.
Vou chamar o Josafá para os agradecimentos e encerramentos finais, Josafá. Igualmente, quero assim agradecer o que eu vi, o que me deparei aqui. E de agora por diante, pode ter certeza que eu quero me deparar realmente com qualquer trabalho de tradução na área de poesia, com essas duas coisas, né? Que aquele que fez é um ser visível e tem que ser respeitado naquilo que faz. E tradução, eu diria que dentro disso tudo, que não é só interpretação, né? Ele vai muito mais além do que isso. E fico contente de ter tudo isso vivenciado nesse momento, mesmo porque ontem aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, né? Eu estava aqui em casa e um poeta português, mas que mora na Ilha da Madeira, solicitou-me que fizesse uma espécie de uma apresentação da obra dele. E imagine, o meu primeiro temor qual que foi? Foi, de repente, me deparar com palavras que eu não entendia, mesmo do português, a sua profundidade, ou seus devidos significados. Mas acabou sendo muito tranquilo a partir do momento que eu fiz várias perguntas para ele. E só assim me foi possível realmente fazer a apresentação do livro dele, né? Então, eu diria assim, que eu tive que ler o trabalho dele em português, falado em português de Portugal, que a gente sabe que há várias variantes, né, nesse sentido, de um indivíduo que mora na Ilha da Madeira e que se depara também com outras vertentes do português, né, da Ilha da Madeira. E isso me fez assim embarcar nessa obra e até me ajudou aqui hoje a estar participando desse programa, e vocês não sabem o quanto, de repente, eu me senti completo, e dentro do que o Marcos falou e que a Ana confirmou, de que eu não preciso ter resistência, né, ou criar qualquer tipo de empecilho a qualquer pessoa que seja no mundo inteiro de querer fazer uma tradução de um poema meu. Eu acho que é uma maneira da gente também extrapolar, né, o nosso limite de fronteira linguística e da própria fronteira da poesia. Muito obrigado pela participação de vocês. Fernando Freire. Eu vou encerrar com um poema, já que o assunto, o tema hoje é tradução, um poema do poeta suíço Fábio Pusterla, traduzido pela Prisca Augustoni. Lamento dos animais levados ao matadouro. Olha, nos levam embora. Na canção dos dias que nos prostram, e cantamos por essa derradeira hora. Cantamos nossa beleza negada e estamos vivos. Vagam esporas no vento, asas do coração que chamam o sangue a si, que o faz jorrar nos rios das veias, aos ventos cálidos dos desejos que nos foram furtados. E estamos vivos, e são mares nossos desejos. Cruzamos florestas de memória, em breve incineradas e agora esplendorosas. Cinzas os troncos, os mares em seca. Nós, vivos, mais vivos do que a mão que tortura. Os que nos negam a luz ignoram isso. Estamos vivos, na glória do mal que nos é dado, no silêncio do golpe que nos é infligido, mudos, esquecidos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ana, pela presença. Valeu. Até a próxima. Jorge, eu posso falar só mais? Sim, você aproveita para despedidas finais aí. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né,
esse público maravilhoso, muitas pessoas queridas, né, que há algum tempo a gente está se vendo só virtualmente. E só gostaria de agradecer, né, de compartilhar essa experiência, né, esse trabalho que há algum tempo a gente vem fazendo, né. E eu gostaria só de lembrar, né, a gente tem falado aqui da língua portuguesa, né, de levar isso para o mundo. Eu gostaria só de lembrar que nós temos mais de 200 línguas indígenas, né, e muitas delas, durante essa apresentação que nós tivemos aqui, algumas delas poderão ter se perdido, né? Então, é lamentável, né, que o que estamos vivendo, né, nessa pandemia, né, e muitos detentores desse conhecimento, né, de vários desses idiomas, né, com né, conhecimento rico, né, de experiências, lamentavelmente estão sendo perdidos, talvez para sempre, né? Então, eu só gostaria de deixar esse registro, né, e agradecer o convite e a participação de todos. Obrigado. Obrigado a você, Marco. Ana? Eu quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos a você, Jorge, que me convidou para essa conversa, esse assunto que eu amo e que eu gosto, sobre o qual eu gosto tanto de falar. Dediquei muitos anos da minha vida fazendo isso e vou continuar fazendo. E eu acho que no mundo globalizado, é uma reflexão extremamente importante, porque a gente fala de viagens e, bom, agora na pandemia isso está entre parênteses, mas enfim, a gente fala de viagem, a gente quer sair, a gente quer conhecer tal lugar, e a gente não fala da tradução como esse elemento importante. Então, o mundo globalizado, ele pede uma reflexão séria sobre a tradução. Então, fica aqui meus agradecimentos, essa possibilidade também de sair dos muros da universidade. Eu acho que a gente está nesse momento de poder é um dever de sair para falar dessas coisas para um público maior, e compartilhar esse conhecimento que a gente tem de uma maneira ou de outra. Eu sinto essa necessidade assim muito premente pelo que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas não só. Eu acho que chegou esse momento da gente falar e suscitar o debate com outros públicos que são muito importantes nessa construção, inclusive, da cidadania. Quero agradecer também o público, quero agradecer meu colega Marcos. A gente tem interagido, né, Marcos, algumas coisas com os poemas em holandês. Ao Márcio, que eu não conhecia, ao Josafá pelas perguntas e pelas leituras, e o que se despediu antes, o Freire, também. Então, deixo aqui meus sinceros agradecimentos e agradeço a todos. Boa noite. Obrigado, Ana. O Márcio Catunda teve um problema no celular, acabou a bateria, não sei o que, não conseguia encontrar ele. Por isso que ele não está sumido daí. Mas, com certeza, ele manda o agradecimento dele e agradece muito a participação de vocês. Bem, estamos encerrando aqui. Cada vez que acontece um bate-papo, que são temas diferentes, eu saio muito enriquecido. Confesso que até demora a dormir, que dá vontade de você sair procurando mais coisas. O que faltou, foi isso, foi aquilo, como é que foi? Né? Eu queria agradecer muito a atuação de vocês dois, né? Porque o Marcos falou um negócio muito sério aí da extinção, uma extinção não natural, porque existe aquela extinção natural, né? A extinção das línguas indígenas, né? Um negócio muito sério. A gente sofreu também muito isso em outro continente, na África, muitos dialetos, muitas línguas foram extintas. Marcos fala Iorubá, para vocês saberem, até Iorubá o Marcos fala, né? É muito legal. Eu acho muito rico. Queria agradecer imensamente nós aqui. Ficamos quase 3 horas, são 22h50. Eu acho que... E não esgotamos o assunto, poderíamos falar muito mais ainda. Luciana,
Sandro, que fica quietinho aí, mostrou uns livros de traduções muito interessantes. Eu vi aí Marlamé, vi outros aí. Sandro só postando imagem, gostei. Né? Então, se quiserem, podem abrir o microfone para conversar, falar com